vamos conhecer as preposições. É um conteúdo gramatical, mas que é muito importante para comunicarmos, para construirmos frases e interpretarmos textos. Então, fica ligadinho, anota todas as informações importantes e não perca nenhum detalhe. As preposições, las preposições, são palavras que são invariáveis, ou seja, elas não variam nem de gênero e nem de número, que servem para unir termos de uma oração. E assim, esses termos, eles vão criar uma relação de dependência. Olha esse exemplo. Voy, Madrid, autobús. Vou, Madrid, autobús. Gente, faz algum sentido a gente falar para alguém vou, Madrid, ônibus? Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando as preposições. Então a frase fica da seguinte maneira: Voy a Madrid em autobús. Vou a Madrid de ônibus. Então, vejam como é importante a utilização dessas preposições. Na língua espanhola, temos várias preposições. Essas são algumas das preposições mais utilizadas. Temos a preposição a, ante, bajo, com, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. A preposição a, ela é utilizada para indicar direção, finalidade, lugar, modo, objetivo, movimento e tempo. Vamos ver alguns exemplos. Mañana voy a España. Mañana voy a España. Cenamos a las 8. Voy a estudiar temprano. Dieron el dinero a esos chicos. Cenamos, quer dizer, jantamos a las 8. Jantamos às 8 horas. É o tempo. Voy a estudiar temprano. Vou estudar cedo. Temprano significa cedo. Dieron el dinero a esos chicos. Chicos significa meninos. Llamé a mi padre. Chamei o meu pai. Ante é utilizada para indicar uma situação definida na qual acontece alguma coisa. Tem o sentido de diante de, perante. Vejam um exemplo. Lloró ante todos, ou seja, chorou diante de todos. Se declarou a sua novia ante seus padres, ou seja, se declarou a sua noiva perante seus pais. Em é uma preposição muito utilizada na língua espanhola e vocês precisam ficar atentos com relação a esta preposição, porque ela indica lugar, modo, tempo e para se referir aos meios de transporte, tá? Não esqueçam. Vejam os exemplos. Mi abuelo vive em México. Meu avô vive no México. Ha entrado en silencio. En invierno suele nevar. No me gusta viajar em avião. Então, olha só. Viajar em avião. Avião, que é um transporte. Usamos a preposição em. Hacia é uma preposição utilizada para indicar direção de tempo, ligar um tempo aproximado. Então, prestem atenção, porque o oposto de hacia é hasta, e vamos ver daqui a pouquinho. Então, veja os exemplos de hacia.
Vamos hacia el norte de España. La niña llegará hacia mediados de fevereiro. Próximo do mês de fevereiro. É um tempo aproximado. Tenemos que caminar hacia la praça para correr el autobús. Vamos ter que caminhar próximo à praça para pegar, né, o ônibus. Então, um lugar aproximado. Temos o hasta, que eu falei para vocês, que é o oposto de hacia. Hasta é utilizado para indicar término ou limite de lugares, ações, quantidades e tempo. Se hasta a gente usa para indicar limite, hacia utilizamos para ligar tempo aproximado, tá? Outra utilização de hacia é com relação a inclusão. Podemos utilizar a preposição hasta para incluir. Vamos ver os exemplos. Fui hasta la estación de tren. Fui até a estação de trem. Me puedo gastar hasta 50 euros. Eu posso gastar até 50 euros. No partiré sino hasta las 8. Hasta mi padre ha venido. Até o meu pai veio. Então vejam que tem essa ideia de inclusão. Agora vamos a praticar, vamos comprovar o que aprendemos na aula de hoje. Según el uso de la preposición, la frase correcta es. E aí? Já identificaram qual é a frase correta? Temos aqui, ó, a letra A, que está escrita da seguinte forma: Se fue a Paris de avião. Vimos que, referindo a transporte, utilizamos a preposição em. Então, a frase ficaria corretamente escrita dessa maneira: Se fue a Paris em avião. A alternativa correta é a letra B, gente. Mas antes eu vou mostrar para vocês a forma correta da letra C, que está escrita de forma incorreta. Na alternativa temos hablo com ella hacia teléfono. Então, vimos que utilizamos hacia para indicar tempo, limite, aproximado. Então, quando a gente vai falar com alguém no telefone, usamos por teléfono. Então, hablo com ella por teléfono. A alternativa correta é a letra B. Vamos a parsear los dos. Interessante e importante vocês saberem que o verbo ir, ele sempre vai exigir a preposição a, independentemente de qual tempo verbal ele esteja conjugado. Na aula de hoje, conhecemos as preposições na língua espanhola. Vimos que as preposições são palavras invariáveis que não variam de gênero e nem de número, que servem para ligar termos da oração, dando a ideia de dependência entre esses termos. Percebemos a diferença entre a preposição hacia e hasta, que são opostas. Hacia indica algo aproximado e hasta algo limite. Gratidão pela aula de hoje. Essas são as referências que utilizamos para o planejamento desta aula. Vejo vocês numa próxima aula. Beijos, hasta luego!